Senhoras e senhores, muito bom dia. Senhoras e senhores, muito bom dia. Peço, por gentileza, que todos se acomodem. Vamos dar início à audiência pública. E, para tanto, eu convido para fazer parte da mesa Sua Excelência, o deputado Lucas Neves, vice-presidente da Comissão de Finanças e Tributação desta Casa. Também convido o secretário de Estado da Administração de Santa Catarina, o secretário Moisés Diersman. Igualmente, o presidente do Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina, do IPREV, o senhor Vânio Boing. Também, representando o governo, convido o diretor jurídico do IPREV, o senhor Gustavo Tenguan. Convido também para fazer parte da mesa a presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário de Santa Catarina, Sinjusc, uma das representantes de todos os demais sindicatos que estão participando deste evento, Carolina Rodrigues Costa. Convido o coordenador estadual do Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Santa Catarina, SINT, Evandro Acadroli, também representando os demais sindicatos presentes. Também convido o presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público de Santa Catarina, Sintesp, senhora Marlete Gonzaga, também representando todos os sindicatos que fazem presentes nesta audiência pública. Vou ler o requerimento aprovado por unanimidade na Comissão de Finanças e Tributação para que todos tomem conhecimento do objetivo desta audiência pública. Requerimento. Os deputados que este subscrevem nos termos do artigo 164 do Regimento Interno requer a Vossa Excelência seja submetida aos membros desta comissão a realização da audiência pública com data a definir no plenário desta Casa Legislativa, objetivando discutir a revogação/alteração do artigo 17, inciso 1º da Lei Complementar Estadual de número 412 de 2008, com redação dada pela Lei Complementar número 773 de 2021, o qual prevê a alíquota de 17% para a contribuição previdenciária ao regime próprio de previdência do Estado de Santa Catarina. É disso que contribuição previdenciária é espécie de tributo. Logo, cabe à Comissão de Finanças e Tributação da Assembleia Legislativa a análise dos efeitos financeiros e orçamentários de sua alteração, nos termos do artigo 73 do Regimento Interno da LESC. O sistema previdenciário brasileiro passou a ter caráter contributivo a partir de 1998, passando a prever contribuição previdenciária e, por conseguinte, os benefícios previdenciários aos seus segurados. A partir desse momento, foram aprovadas alterações legislativas a fim de aperfeiçoar o sistema e torná-lo menos deficitário. No Estado de Santa Catarina, o marco legislativo foi a Lei Complementar 412 de 2008, inicialmente prevendo a contribuição previdenciária de 11% a todos os servidores, posteriormente alterada pela Lei Complementar Estadual 773 de 11 de agosto de 2021, passando a tributar os servidores públicos estaduais com a alíquota de 14% sobre o salário de contribuição. Esse tributo não faz distinção de rendimento, aplicando-se indistintamente a todos os servidores públicos, o que causou grande polêmica, pois os beneficiários ao regime geral de previdência social e INSS não vertem contribuição previdenciária após a inatividade, ficando claro a penalização aos inativos do regime próprio de previdência social que percebe benefício previdenciário até o teto do INSS. Nesta toada, visando a alteração da Lei Complementar 773 de 11 de agosto de 2021, tramita nesta Casa Legislativa o projeto de Lei Complementar 04/2023, de autoria do deputado Fabiano da Luz, o qual, no momento, encontra-se na Comissão de Constituição e Justiça desta Casa. Da mesma forma, foi dado início o processo de alteração por meio de iniciativa popular, visando a alteração da contribuição previdenciária ao regime próprio de previdência social. Por fim, o assunto é de extrema relevância para a sociedade catarinense e precisa ser debatido juntamente
com o Governo do Estado e os representantes dos servidores públicos de Santa Catarina e, por consequência, com toda a sociedade catarinense. Assim, servimos-nos deste para submeter a vossas excelências o presente requerimento para a realização de audiência pública visando a discussão da matéria em voga, sobretudo a alteração do inciso 1º do artigo 17 da Lei Complementar 402 de 2008, alterada pela Lei Complementar 773 de 2021, com a participação dos representantes do Governo do Estado, do Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina, representantes das entidades de classe, representantes da sociedade e dos senhores e senhoras deputados. Este é o requerimento que ensejou a realização desta audiência pública, aprovado por unanimidade, razão pela qual estamos todos nós no dia de hoje aqui. Mas registro também as presenças dos senhores e senhoras deputados estaduais. Deputado estadual Mário Mota, deputado estadual Neudi Sareta, deputado estadual Luciane Carminati, deputado estadual Antídio Lunelli, deputado estadual Fernando Crelli, deputado estadual Márcio Machado, deputado estadual Fabiano da Luz, deputado estadual Sérgio Guimarães, também a presença do deputado estadual Padre Pedro Baldiceira. Constatamos também a ausência do deputado Marquito, tendo em vista que está ministrando uma palestra na Universidade Federal. Também pediu-me o senhor presidente desta Casa, Sua Excelência, o deputado Mauro de Nadal, que justificasse sua ausência também em razão de uma palestra que começou às 9 horas da manhã numa instituição de Estado. E o deputado Mauro de Nadal pediu-nos que cumprimentasse a todos vocês, que trouxesse um abraço da mesa diretora desta Casa a todos os presentes. Antes de falar da dinâmica da nossa reunião, quero aqui registrar a presença de estudantes que fazem parte do estágio Visita, promovido pela Escola do Legislativo. É um programa que tem como objetivo aproximar o Parlamento Estadual à comunidade acadêmica de ensino superior do Estado de Santa Catarina, possibilitando o aprendizado das funções, atribuições e atividades desenvolvidas pelo Poder Legislativo de Santa Catarina. Sejam todos e todas bem-vindos. A dinâmica da nossa audiência pública será da seguinte forma. Aliás, é uma audiência pública que começa a ser realizada com o fim de convencimento. Nós estamos denominando esta audiência pública uma audiência pública de convencimento. De um lado vai expor o Governo do Estado, de outro lado vão expor os representantes dos servidores públicos. E cada qual vai fazer as suas exposições e as suas falas com o intuito de convencer os deputados estaduais para tomarem as suas posições quando da tramitação dos respectivos projetos de lei nesta Casa. São os 40 deputados que terão direito a voto quando da finalização da tramitação desses projetos nesta Casa e chegar ao plenário desta Casa. E a dinâmica será da seguinte forma. Nós vamos abrir um espaço de até 30 minutos para os representantes do Poder Executivo do Estado de Santa Catarina, 30 minutos direto. Se o Governo do Estado, o Poder Executivo, não usar os 30 minutos, o saldo desses 30 minutos não servirão para aumentar os 30 minutos da outra parte. Então, o secretário-presidente do IPREV e o seu procurador terão disponíveis 30 minutos e usarão da forma que assim desejarem. Também registro a presença do deputado Tiago Zilli nesta Casa. De outro lado, os representantes dos servidores públicos terão igual tempo para fazer as suas exposições. 30 minutos corrido. Também registro a presença do deputado Camilo Martins. Também os representantes dos servidores públicos terão também 30 minutos corridos. Eles também farão uma apresentação e o tempo eles vão dispor uma fala de 4, 5, 6, 7 pessoas representando os representantes. Não haverá interrupção de tempo para iniciar uma fala de um lado e começar a outra. Será 30 minutos corrido. Depois, nós vamos abrir a fala para os deputados estaduais. E lá, conforme a presença dos deputados,
nós vamos fixar o critério de limite de tempo para que os senhores deputados possam fazer o uso da palavra. Também não será permitido réplica e tréplica, pois é uma audiência pública de convencimento e não é uma audiência pública deliberativa. Então, razão pela qual ninguém terá direito à réplica nem a tréplica. Vou pedir à assessoria da Casa que abre espaço para o Poder Executivo, mas antes eu pergunto, algum representante do Tribunal de Justiça de Santa Catarina? Algum representante do Ministério Público de Santa Catarina? Algum representante do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina? Todos foram convidados para participar da audiência pública. Então, peço à assessoria que abra o painel por até 30 minutos para a exposição do Poder Executivo do Governo do Estado. E começa com o secretário Moisés, por favor. A dinâmica por parte do Poder Executivo será determinada por vocês, de como usarão o tempo. Muito bom dia, excelentíssimo senhor deputado Marcos Vieira, aqui presidindo essa importante audiência pública. Quero cumprimentar também o deputado Lucas, e em seu nome estender esse cumprimento a todos os deputados aqui presentes. Cumprimentar também os sindicatos e estendendo esse cumprimento a todos os nossos servidores do Estado, assim como também nosso presidente Ivânio Bong e todos os servidores do IPREV aqui presentes. Também um cumprimento especial aos estudantes que se fazem presente nessa casa. Primeiramente, agradecer a oportunidade, presidente, porque é um assunto muito importante. Esse assunto aí ele já permeou o momento do debate eleitoral, na qual a gente teve a oportunidade de estar junto naquela situação. E sim, o governador Jorginho Melo, ele cumpre o compromisso assumido nas eleições do ano passado e pediu ao nosso presidente do IPREV, o Vânio, que fizesse um estudo, na qual ele vai fazer a apresentação aqui daqui a pouco. E o governo vai enviar nos próximos dias o projeto de lei à LESC, a essa casa, para ser analisado pelos senhores e senhoras deputados. O governo do Estado tem que fazer um grande esforço. Eu tive a oportunidade de coordenar a transição de governo e aqui eu quero trazer a todos algumas questões que foram encontradas. É um Estado que estava devendo muito aos municípios e não é novidade nenhuma. Teve o Plano 1000, o PIX, e o débito do Estado foi muito grande quando a gente encontrou esse Estado, no início do ano. E aí o governo está honrando, está cumprindo essa agenda para com os prefeitos, para com a sociedade catarinense, mas também é bem importante deixar claro a todos que o ano de 2022, o governo do Estado de Santa Catarina teve um aumento das suas despesas na ordem de 30%. Isso não é fácil, você passar por um ano na qual o impacto de uma inflação ele fica na casa dos 5%, e você gastar mais de 30%. Aí, toda a equipe do governo, eu quero também agradecer publicamente o secretário da Fazenda, Cleverson, que liderou um PAFISC, foi um ajuste para a gente poder economizar, gente. E enquanto secretário da administração, também eu quero trazer a todos vocês que sim, sobre a nossa secretaria está a responsabilidade de cuidar dos nossos servidores. E eu me coloco, porque também fui professor estadual, e sei da importância que é o servidor público para a sociedade catarinense. Nós estamos fazendo um trabalho muito forte. Começou agora no dia 1º um recadastramento lotacional, recadastramento de todos os servidores ativos. Nós estamos, por ordem do governador Jorginho Melo, também implementando uma central de compras.
São mais de 40 órgãos do Estado que compram individualmente, nós estamos concentrando, vamos ganhar em economia de escala, vamos profissionalizar essa área do governo, agilizar, e aí vai sobrar mais recurso para a gente realizar investimentos. E, por fim, eu quero trazer à tona aqui, porque tenho certeza que nenhum catarinense sabe o patrimônio que o governo do Estado tem. Eu falo nenhum porque o setor de patrimônio está sob a nossa responsabilidade na Secretaria de Administração, e ninguém sabe dizer qual é a quantidade de imóveis que o Estado de Santa Catarina possui. Nós temos um sistema que controla isso muito antigo, são mais de 30 anos, e estamos fazendo um levantamento completo. E por que eu quero trazer essa discussão? E é bem importante isso, deputado Marcos Vieira. Porque nós temos que buscar formas de receitas alternativas. E quando o Estado de Santa Catarina faz o levantamento dos seus imóveis e vê que esse patrimônio tem muito valor, qual é a alternativa que a gente pode propor? Nos próximos dias vai vir essa Casa Legislativa também, um projeto que o governador Jorginho Melo concebeu, que é a criação de um fundo imobiliário. É fazer com que esse patrimônio rentabilize recursos, e o objetivo da rentabilização desse recurso é para conter o déficit do IPREV, que vai bater na casa dos 6 bilhões de reais esse ano. Então, um dos objetivos do governo forte é trabalhar com que esses imóveis, que muitas vezes hoje estão parados, com mato, capoeira, fazer com que rentabilize novas formas de receita e recursos, e a gente possa conter esse déficit da Previdência, que não é fácil, mas, repito, um esforço conjunto que o governo está realizando. É um esforço muito grande para que, sim, a gente possa revisar essa alíquota dos 14%, e o Vânio vai fazer uma apresentação agora em seguida, para que a gente realmente possa ter um resultado do ganha-ganha. Não é um lado ganhar, o outro perder, é todos ganhar. Quando a sociedade ganha como um todo, e nós fazemos parte da sociedade de Santa Catarina, servidores públicos ou não, todos ganham no processo quando fica uma relação boa. E é isso que a gente está buscando. Então, de minha parte é isso, quero agradecer mais uma vez a oportunidade e passar a palavra ao nosso presidente, Vânio Boing. Vânio, pode fazer a tua explanação. Obrigado, presidente Marcos Vieira, a gente se coloca à disposição. Bom dia a todos, bom dia, deputado Marcos Vieira, bom dia, deputado Lucas, dirigentes sindicais, bom dia, secretário, bom dia, Gustavo Tenguan, bom dia, plateia, demais deputados e demais pessoas que aqui estão presentes para essa audiência pública. Bom, a ideia central é a gente poder fazer uma contextualização da Previdência do Estado no momento inicial, dizer de que forma que encontramos a situação previdenciária do Estado e quais os trabalhos que conseguimos desenvolver durante o ano para apresentar um conjunto de medidas que visa equilibrar a Previdência do Estado no médio e no longo prazo. E, ao final, vamos apresentar a proposta do Governo do Estado, um pedido especial que o governador Jorginho nos fez no início do ano. Ele se comprometeu em reavaliar essa alíquota de 14%, passou a incidir para aposentados e pensionistas a partir da reforma de 2021, e a gente conseguiu concluir, à medida que o Estado tenha disponibilidade e capacidade financeira para poder suavizar essa alíquota e sobrar um pouco mais de recurso no bolso dos nossos aposentados e pensionistas. Então, de maneira inicial, gostaria que pudesse passar a primeira lâmina. Basicamente, esses 20 minutos que nós temos aqui, nós vamos fazer uma apresentação prévia da situação previdenciária do Estado, uma linha de tempo, uma avaliação atuarial, ela real e ela ajustada, o problema em si, os impactos da reforma de 2021, a situação financeira e atuarial e o orçamento do Estado, e as propostas e, finalmente, a alíquota 14%, que é o tema dessa audiência pública. Próximo. Então, se nós pegarmos a questão previdenciária do Estado, ela já existe há mais de 100 anos.
desde 1909. Na época, nós tínhamos os famosos Montepios, e isso evoluiu. Eu sempre coloco uma régua ali, que seria 2004, a data de corte, onde até 2004, todos os servidores do Estado apenas contribuíam para pensões. Não havia qualquer espécie de contribuição dos servidores para a Previdência. Essa contribuição surgiu somente a partir de 2004. Até então, as contribuições elas representavam, o reflexo era apenas para as pensões. E a partir de 2004, a gente sentiu que o problema de Previdência do Estado começou a se agravar. Por quê? Porque o modelo ele é insustentável. Quando eu digo que o modelo é insustentável, o modelo de repartição simples que é adotado pelo Estado hoje, ele é um modelo cuja principal fonte de custeio é a geração futura. E essa geração futura deixou de existir nos últimos 30 anos. Para que o modelo atual fosse viável, nós teríamos que ter aproximadamente 4, 5 servidores ativos para cada aposentado. O segundo aspecto desse modelo é a questão da paridade e integralidade que tinha vigência até 2004. Ou seja, o que vem a ser a paridade e integralidade? Então, todo aposentado, todo servidor que ingressou até 2004, ele tem direito a qualquer reclassificação que o servidor da ativa também tem. Isso tem um impacto financeiro muito alto. A outra questão é a questão contributiva. O servidor só passou a contribuir para a Previdência a partir de 2004. E aí duas questões a mais que agravam a situação dentro do modelo de repartição simples. Algumas categorias, exemplo da parte da área de educação, segurança e saúde, se aposentam com regras um pouco mais flexíveis. Não estou fazendo juízo de valor, mas isso tem um impacto porque a expectativa de vida das pessoas aumentaram. Então, é uma questão que isso pesa relativamente no modelo de repartição simples. E hoje nós temos uma quantidade de 77 mil aposentados e pensionistas para 60 mil ativos. Essa relação, que deveria ser de 4 a 5 para 1, é de 0,8 para 1. Próximo. E aí apresentar bem brevemente a questão do resultado da avaliação atuarial de 2023. São números que realmente assustam. Se nós formos avaliar, e aí temos dois conceitos, o déficit atuarial e a insuficiência financeira. E aí são as hipóteses atuariais que foram levadas em consideração para calcularmos qual é o déficit que nós temos, que o Estado de Santa Catarina possui. Eu destaco duas hipóteses ali que têm uma influência significativa no resultado. Primeira é a tábua de mortalidade. Nós estamos utilizando uma tábua conservadora, que é a IBGE 2020, que leva em consideração a expectativa de vida a nível país, enquanto que nós estamos em um estado cuja expectativa de vida é bem acima que isso. E a outra questão é a taxa de desconto atuarial, ou seja, nós calculamos com taxa de 0 e 4,5%. E os restantes são hipóteses normais que são utilizadas para qualquer espécie de avaliação atuarial. Próxima. E aí nós temos os seguintes números. Vejo que da quantidade de ativos e inativos, 137 mil, incluindo militares, o nosso déficit previdenciário calculado este ano com base nos dados de 2022 representa 113,4 bilhões com a taxa de desconto de 4,5%. O que vem a ser esse déficit? O atuário externo ele faz um cálculo fechando a massa de servidores ativos e aposentados e considera qual a necessidade de recursos que o Estado deveria dispor hoje para garantir o pagamento da última viúva ou último viúvo. Ou seja, fecha-se a massa de servidores ativos, inativos e pensionistas e qual a necessidade de recursos que o Estado teria que ter hoje, no presente, para garantir o pagamento de todos a uma taxa de desconto de 4,5%. Só que como o Estado não dispõe de ativos financeiros hoje para fazer frente a esse passivo, o nosso déficit com a taxa de 0, que é a real, ele vai para 258 bilhões. Então, o déficit atuarial do sistema previdenciário do Estado de Santa Catarina, com a taxa de desconto de 0, é 258 bilhões. Próximo. E o problema? O problema justamente está no modelo. E o modelo de repartição simples, que é o que a gente possui hoje,
ele é um modelo onde exige a solidariedade e o mutualismo. Ou seja, todo mundo contribui para que todo mundo, cumprindo as regras de elegibilidade, possa se aposentar e ter direito a uma renda digna. E a outra questão é que todo servidor, ao ingressar no Estado mediante concurso, ele não sai mais da folha do Estado, no modelo atual. Ou seja, um servidor ingressa no concurso público com 25 anos, se aposenta aos 60, ele não sai da folha. Ele vai falecer aos 85, 90, não sai da folha, deixa uma pensão. Então, esse é o problema que nós enfrentamos hoje. Então, o modelo de repartição simples, ele é insustentável. Insustentável, e ele tende a colapsar no médio e no longo prazo. Todos os estados estão passando por isso. E todos estão fazendo reformas e adaptações. Próximo. Quais foram os impactos que nós tivemos na reforma de 21, que passou nessa casa? Então, a reforma de 21, dado o modelo de repartição simples, quando você tem qualquer desequilíbrio, você chama todos os atores para a mesma mesa, para que todos possam contribuir para equacionar o déficit. Então, os aposentados e pensionistas passaram a contribuir a partir de um salário mínimo, coisas que vinham contribuindo a partir do teto do INSS. Os ativos continuaram a contribuir com 14% e a parte patronal 28%. As pensões foram ajustadas para 50%, mais 10% para dependente. Houve alterações nas elegibilidades com relação à data, ao período de aposentadoria. Então, todos eles tiveram alguma participação. E essa alíquota de 14% que passou a incidir a partir de um salário mínimo, ele representou um acréscimo na receita contributiva de 534 milhões. E atingiu 39 mil contribuintes, ou seja, 64% dos inativos que não contribuíam até então. Isso proporcionou uma redução do déficit atuarial de 13 bilhões. Só que os impactos dessa reforma eles foram diretamente esmagados pela reposição que foi concedida no mesmo mês da sua aplicação. Ou seja, nenhum servidor passou a ganhar menos. Só foi possível implementar a alíquota de 14% em janeiro de 2022, porque o Estado concedeu um reajuste de 28%. Então, nenhum servidor passou a ganhar menos. Senhoras e senhores, peço silêncio. Dá licença, senhor. Peço silêncio. Vamos, de forma ordeira, participar desta audiência pública, tanto de um lado quanto de outro. Peço a compreensão de todos vocês, perfeito? Vamos escutar. Depois, os comentários serão feitos pela representação de vocês. Por gentileza. Então, voltando a falar que não houve redução de remuneração ou de vencimento para qualquer servidor. A aplicação da alíquota de 14% a partir do teto do INSS do salário mínimo só foi possível que o Estado concedeu um reajuste de 28%. Próximo. E aí, nós vamos aos números que mais assolam hoje. A situação da insuficiência financeira. Aí nós temos dois conceitos que precisam ficar bem claro. Existe a insuficiência financeira, que é a diferença daquilo que o Estado arrecada do ponto de vista previdenciário para aquilo que ele paga em benefício. Ou seja, em 2022, o Estado catarinense arrecadou 3,7 bilhões de receita previdenciária. Todos os servidores ativos, parte patronal e servidores inativos e pensionistas representou uma receita previdenciária de 3,7 bilhões. Entretanto, só o pagamento de benefícios para aposentados e pensionistas representou 9,1 bilhões. Ou seja, no ano de 2022, nós tivemos uma insuficiência financeira de 5,4 bilhões. Esse orçamento ele compete basicamente com educação e saúde. E aí, o déficit é aquilo que falamos ainda há pouco. O déficit atuarial do sistema previdenciário do Estado, com uma taxa de desconto de 4,5%, é 113 bilhões, e com a taxa de zero, porque é a taxa real, é 258 bilhões.
Próxima. Então, para efeito de ilustração, a insuficiência financeira versus o orçamento do Estado em 2022. Ou seja, nós tivemos uma insuficiência financeira na questão previdenciária de 5,4 bilhões, enquanto que o orçamento da educação foi 6 bilhões, saúde 5,6 e infraestrutura 2,5 bilhões. Próxima. Quais são as propostas? Já vamos entrar na alíquota de 14%. Então, as propostas que o Estado está apresentando, o Executivo vai encaminhar para esta Casa, a partir da próxima semana, é um conjunto de medidas que visa equacionar o déficit previdenciário no médio e longo prazo. A primeira delas é a criação de um fundo de capitalização que estamos denominando de SC Futuro. O que vem a ser esse fundo em capitalização? Todo servidor que ingressar no Estado, a partir de 2023, fará parte do fundo em capitalização denominado SC Futuro. Vai perder direito? Vai afetar alguma coisa? Nada. Vai continuar com os mesmos direitos que possui hoje. Entretanto, vai fazer parte de um fundo de capitalização cuja contribuição dele, que vai ser mantida em 14%, contribuição do Estado, que também será 14%, vai ser investido e capitalizado, e quando chegar no momento de ele se aposentar, ele sai da folha do Estado e passará a receber benefício do Instituto de Previdência. Ou seja, todo servidor que ingressar no Estado a partir da implementação do SC Futuro, na data da sua aposentadoria, ele deixa a folha do Estado e passa a receber do Instituto. O estoque, que é o que está no fundo de repartição, estamos denominando de SC Seguro. É a manutenção das mesmas regras do regime de repartição atual. Além disso, nós estamos regulamentando o sistema de proteção para militares e bombeiros. Então, esse conjunto de medidas vai definir um padrão de previdência administrado pelo Estado para o futuro. Nós vamos continuar com um nível de insuficiência financeira que será amortecido por ativos que o Estado está colocando à disposição através de um fundo de investimento para suportar e estacionar a insuficiência financeira do modelo de fundo de repartição que nós temos atualmente. E para fechar esse pacote, o IPREV está fazendo investimentos em sistemas de informação que possibilite fazer a gestão previdenciária de todo o sistema do Estado. Ou seja, o IPREV vai estar apto para fazer a concessão de todos os benefícios, trazendo para dentro do Instituto a gestão do regime de proteção e a gestão dos dois fundos do SC Seguro, que é o regime de repartição atual, e o SC Futuro, que é o novo regime de capitalização para os servidores novos. Próxima. Agora vamos entrar na questão da alíquota de 14%. Essa foi a principal medida que o governador nos pediu para que pudesse ser feito um estudo que suavizasse a situação dessa categoria que está reivindicando a isenção. Nós utilizamos, essa base do estudo é base de 2022, o salário mínimo nós já estamos projetando para janeiro de 24 em 1.421, e os cenários apresentados que o Estado, segundo o estudo financeiro em conjunto com a Secretaria de Administração e da Fazenda, o que o Estado pode suportar de acréscimo na insuficiência financeira desse período. Então, a proposta é fazer um escalonamento, onde a gente chega em 2026 com o piso para iniciar o desconto em 3 salários mínimos. Acho que a próxima. Então, em linhas gerais, hoje nós estamos em 2023, são beneficiados com a isenção de 100%, 781 aposentados e pensionistas que ganham até um salário mínimo. Em 2024, nós teríamos o piso para iniciar a contribuição, 2 salários mínimos. Iríamos atingir a isenção de 100% de 3.131 servidores. 2025, 2 salários e meio, e 2026, 3 salários mínimos, e isso aí ficaríamos estabelecidos, estacionados nesse patamar. Com isso, o Estado estaria abrindo mão, estaria fazendo a renúncia contributiva no primeiro ano, em 2024.
156 milhões, 2025, 226, e a partir de 26, 283 milhões, o que representa quase um pouco mais de metade do que acresceu a contribuição dos aposentados e pensionistas a partir da reforma de 21. Assim, nós estaríamos atingindo a totalidade dos aposentados e pensionistas com uma disponibilidade de recursos financeiros a mais, que nós já vamos apresentar na próxima lâmina. Seguimos? Então, vejam só, efeitos práticos com relação a isso. Ali nós estamos colocando o que seria de renda adicional que cada servidor aposentado ou pensionista teria a partir de 2024. Então, a alíquota de isenção seria 2 salários mínimos, 2.842. Então, vejam que toda a categoria dos 77 mil servidores aposentados e pensionistas teriam direito a algum benefício. Então, a partir de 2.842, vai sobrar, no final de mês, para cada aposentado e pensionista, mais R$ 213. Em 2025, 313. Em 2026, 412. Ou seja, estaríamos nivelando o piso para 3 salários mínimos a partir de 2026. E aí, a próxima lâmina. O importante é a gente verificar qual é a alíquota efetiva. Só um pouquinho, pessoal. Vejam só. Quando se trata de alíquota de 14%, pelo fato de ela partir de um salário mínimo, a alíquota efetiva para todos os aposentados e pensionistas não é 14%. Né? Então, se a gente verificar naquela linha, naquelas colunas em bege, nós temos a alíquota atual. Então, quem ganha hoje R$3.000, a alíquota não é 14%, a alíquota efetiva é 7,37%. Quem ganha R$4.000, a alíquota não é 14%, é 9%. Então, a alíquota é naquela linha em bege, hoje, atual. A proposta que o Executivo está apresentando é na coluna em verde. Ou seja, vamos pegar um exemplo de um aposentado, um pensionista que ganha R$5.000. Ele vai sair de uma alíquota de 10% para 2%. Mas vai fazer parte da contribuição, até pelo modelo de plano. O modelo de repartição simples exige a solidariedade de todos. Então, nós estamos reduzindo a alíquota gradativamente, de forma que sobre mais recurso financeiro para os servidores ao final de cada mês. Essa é a capacidade financeira disponível pelo Estado diante dos números que a gente encontrou lá. Então, basicamente, é isso que nós estamos trazendo para a Assembleia para a próxima semana, para que o grande debate possa ser feito aqui. Qual é o volume que o Estado está disponível de abrir mão com relação à receita previdenciária, que pode absorver sem que atinja a lei de responsabilidade fiscal. Era isso que nós temos para apresentar e seguimos à disposição. Obrigado. Senhoras e senhores, vamos dar continuidade à nossa audiência pública. Eu faço o registro da presença do deputado Ivan Nats, também registro a presença do vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil Nacional, Dr. Rafael Orne, também do presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Federal de Santa Catarina, senhor Dérmio Antônio Felipe, também o presidente do Sindicato dos Analistas Tributários de Santa Catarina, Geraldo Paes Pessoa, também o presidente da Associação dos Delegados de Polícia de Santa Catarina, o delegado John Vieira, também registro a presença do presidente do Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Santa Catarina, Simpol, Max Magno Vieira, também o presidente da Fundação de Previdência Complementar do Estado de Santa Catarina, SCPREV Célio Pérez, também o vice-presidente do Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Palhoça, Divanir Cândido Veloso Fagundes. Ainda registro a presença da diretora de comunicação do Sindicato dos Servidores da Secretaria de Estado da Administração, SINSEA, Cíntia Queires, vice-presidente do Sindicato dos Servidores do Ministério Público de Santa Catarina, Gilmar Rodrigues,
também o presidente da Associação dos Funcionários da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, a FALESC, Walter Damasco, ainda o a vice-presidente da Associação dos Professores da UDESC, Marileia Silva. Vamos agora partir para a apresentação por parte dos sindicatos. Mas antes, e para economizar tempo, quero fazer questão de mencionar as pessoas que vão falar em nome das categorias funcionais. Vai falar a presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário, SISUSC, Carolina Rodrigues Costa. Vai falar o coordenador estadual do Sindicato dos Trabalhadores em Educação, do SINTE, Evandro Acadroli. Também vai falar o presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público, Sintesp, Marlene Gonzaga. Vai falar também o presidente do Sindicato dos Trabalhadores de Saúde de Florianópolis e região, Nereu Sandro Espezin, e também presidente do Sindicato dos Servidores da Assembleia, Alexandre Melo, e ainda o presidente da Central Única dos Trabalhadores, Ana Júlia Rodrigues. São essas pessoas que falarão em nome dos servidores públicos, também por um total de até 30 minutos. Não haverá interrupção, né? Fiz questão de citar o nome das pessoas para economizar tempo e dar tempo. Então, sai um, entra outro, dá continuidade no tempo. Solicito que abra o painel por até 30 minutos. Eu quero dar bom dia a todos, cumprimentar a mesa, os deputados, agradecer a possibilidade de falar, que é isso que a gente precisa fazer, todos os trabalhadores que estão aqui, e também citar os companheiros dos sindicatos que formam o Fórum Catarinense em Defesa do Serviço Público, que são o Sinjusc, Sinte, Sintesp, Sindsaúde, Simp, Sintudesc, Aprodesc, Sindceia, Sindasp e Sindalesc, estes com base estadual, há também os federais. O presidente Ivani falou que os números que mais assolam hoje o Estado, e apresentou. Os números que mais assolam hoje o Estado é o preço do aluguel, é o preço do mercado, são todas as horas que as pessoas passam no ônibus por dia. São os meses que precisam ficar esperando uma cirurgia. Esses são os números que assolam hoje o Estado, presidente. E esse desconto, esses números, essas tabelas que deixam a gente confuso, eles têm nome, eles têm família. E eles são essas pessoas. A dona Marli, que está aqui, ela é agente de serviços gerais. Ela tem uma aposentadoria de R$ 3.650 e ela tem um desconto de R$ 341,33. O seu José, que ganha R$ 5.354, ele tem um desconto de R$ 564. O seu Marcos também está aqui, aposentado, recebe R$ 5.690 e tem um desconto de R$ 649. E a dona Maria, também aqui, R$ 7.775 e um desconto de R$ 918. Eu acho engraçado que, na época da eleição, os deputados falam que defendem a família. Num Estado tão conservador, todo mundo defende a família. A família do aposentado, que não tem remédio para comprar para sua esposa no final do mês? Ou que conta os centavos da carne? É essa família que é defendida? É essa família que a gente quer defender? E aí, a resolução é sempre reforma e arroz para cima dos trabalhadores. Esses descontos, eles representam mais de um salário por ano. E mesmo assim, para cada trabalhador. E mesmo assim, o déficit continua crescendo. Nenhuma reforma deu jeito no problema do déficit. Vejam, em 2021 era 4,9, em 2022 subiu para 5,4, em 2023 subiu para 6,1. O pessoal do regime geral não precisa contribuir com nenhum valor. Isso só acontece com os servidores públicos. E o deputado Pepe Colasso ontem registrou isso. Falta isonomia. E ainda, se ela não resolve o problema, se cortar na carne dos trabalhadores não resolve o problema, a gente tem que achar outra solução. Porque esse déficit não vai parar de crescer.
e os aposentados vão cada vez mais empobrecer. Vai chegar um momento que eu acho que vocês vão tirar toda a nossa aposentadoria e pedir que a gente contribua um pouco mais. Porque até aqui, com todo o arroxo, não tem resolvido. Agora, o impacto da redução da faixa de isenção no Estado seria 534 milhões por ano. Isso custaria para o Estado, seria o impacto. Isso significa 1% do orçamento do Estado, que é de quase 50 bi ao ano. 1%. Para os aposentados, 14%. Para quem custa mais? Quem tem mais poder para arrumar as contas e acomodar esses valores? Para quem é mais fácil, eu pergunto. E eu fico pensando outra coisa, que é muito doida. Porque o Estado, ele está dizendo que essa forma de contribuir com a Previdência não serve. Então, vai para os fundos de pensão privada. Fundo de pensão privada sempre tem que dar lucro. E como que aquilo que tem que dar lucro resolve e aquilo que não deveria dar lucro tem sempre rombo? Se é tão ruim a Previdência, por que um fundo de pensão privada está com os olhos desse tamanho para cima da Previdência dos trabalhadores? Virou todo mundo benemérito. Todo mundo é bonzinho agora. Mas no Estado é déficit. Quem são os donos de fundo de previdência privada? Será que são os mesmos que recebem isenção fiscal e não pagam o que deve para o Estado? Tem alguma coisa estranha aí, muito estranha. E eu quero dizer que tem solução. Tem solução, gente, tem solução. A primeira é que a gente já teve uma média de 4 ativos para um aposentado. E hoje essa média é de 0,8 ativo para aposentado. Se essa relação fosse de 4 ativos, a gente teria um superávit, né? Então, a arrecadação seria de 12,5 por ano e um superávit de 6 bi por ano. E esse superávit já teve. E a gente também não fala que, quando houve mudança de previdência, todo o patrimônio que era dos trabalhadores, ele foi esvaído. Então, assim, pegaram um patrimônio nosso, um superávit que era nosso, o Estado tomou para si. Então, assim, Então, pega os nossos valores e é a gente que fica devendo. Eu nunca vi uma conta dessa. Né? Do governo. Tinha todo um patrimônio que era dos trabalhadores. O Estado pega para si. E a gente deve. Aí, tipo, que ótimo negócio, né? A solução 2 é que hoje a gente tem uma massa de trabalhadores no Estado que é comissionado. Ora, se a população cresceu, se esse é um Estado rico, que o governo bate no peito, inclusive para fazer xenofobia com os outros estados, dizendo que nós somos bons, trabalhadores, fantásticos. Se esse é um Estado rico, por que não faz concurso público? Por que não melhora os serviços públicos? Para dar dignidade de fato para a população. Então, essa seria outra solução, transformar os comissionados em servidores públicos concursados, porque aí a gente teria o número necessário. Todos esses que vierem do INSS, eles trazem seus fundos e complementam também o fundo do Estado. O mito do inchaço da máquina pública, né? 52,1 servidores por 1.000 habitantes em Santa Catarina, no Brasil 54, na OCDE 95. A solução 3 é a redução das isenções fiscais, porque dizem ele que o governo está disposto a abrir mão de tanto para a Previdência. Agora, para os ricos, isso é infinito, né? Pode abrir sempre mão dos valores. A solução 4 é que a gente sabe que tem um superávit no Estado e que as contas estão melhorando. E a solução recupera mais. 95% o governo está disposto a abrir mão para os ricos. 95%. E a gente contando o preço da carne. Quem sabe a gente também pode dar um pouco dos valores da Previdência para ajudar os empresários. Sem nenhuma discussão
sem nenhuma discussão sobre justiça social, sem nenhuma discussão sobre onde esse dinheiro vai ser empregado, sem nenhuma discussão sobre seguridade social. Porque talvez tenham esquecido, mas a Previdência é parte da seguridade social, com saúde e assistência. Ela não é valor de gasto, ela é valor de segurança para uma população não ficar na miséria. Aqui, ó, 20 bi de isenção e 14,5 de perdões. 34,5 bi, o equivalente a 73% da arrecadação do Estado. 73%. E vocês vêm falar para a gente, em déficit, como se a gente não tivesse memória e como se a gente fosse bobo. Como se o povo não pudesse entender o que está acontecendo, porque o tratamento é tão desrespeitoso porque parece que a gente é bobo, porque parece que a gente não entende. E a gente entende, porque nada faz a pessoa entender melhor do que a vida cotidiana. E na hora que o dinheiro falta para o aluguel e para a comida, a gente entende. Por isso que o ex-governador não se elegeu. E por isso que muitos deputados também não se elegeram. O povo tem memória. E dessa conta, nós não vamos esquecer. Obrigada. Um bom dia aos meus colegas sindicalistas, à mesa, também aos deputados presentes. Nós precisamos fazer uma discussão aqui, para que serve o Estado? Para que serve o governo? Para que serve essa Casa Legislativa? Se não for para cuidar bem da população, e resolver os problemas da população, não tem sentido, não tem sentido. Nós não podemos iniciar resolvendo um problema do Estado, olhando para os trabalhadores que têm os menores salários, retirando desses trabalhadores o que é essencial para o medicamento, e a Carol falou aqui, para a alimentação. Nós estamos falando do empobrecimento da população. Ao mesmo tempo que nós permitimos que o Estado fique há mais de 20 anos contratando os nossos trabalhadores de forma temporária, contribuindo, Moisés, contribuindo para um sistema que não é da Previdência do Estado de Santa Catarina, que é para o regime geral. 64% dos trabalhadores da educação contribuem para um regime que não é o regime da Previdência do Estado. Vai ter déficit porque o dinheiro sai do cofre do Estado. Isso é um caminho de solução, concurso público. Também nós temos, e não dá para não falar aqui, olhe para o patamar, é dinheiro público, é o mesmo dinheiro que está sendo retirado dos trabalhadores, que é 1%, senhores deputados, está sendo retirado dos nossos cofres públicos 21 bilhão, e aqui a gente está falando em 6 bilhões de déficit todo da Previdência, 21 bilhões, passou de 7 de 2021 para 21 bilhões agora. Não dá, temos que discutir isso com seriedade. Sabe quem gera emprego? É o salário do trabalhador que compra no mercado, é o salário do trabalhador que compra na loja, é o salário do trabalhador que compra uma geladeira. Isso gera emprego. E o Estado de Santa Catarina se orgulha na pobreza dos trabalhadores, na exploração dos seus trabalhadores. Sabe quem são esses trabalhadores que vocês estão retirando o sustento e o empobrecimento deles? São os trabalhadores que cuidaram da educação, inclusive de muitos deputados que estão aqui. Da saúde. São os da saúde que, quando vocês precisam de atendimento da nossa população, são os trabalhadores que cuidam dos filhos daqueles
trabalhadores que estão trabalhando nos empresários, que dizem que precisam da isenção. São esses os trabalhadores que nós estamos falando. Por isso, vamos olhar com seriedade, Moisés, com seriedade. E eu quero discutir esses programas que estão vindo aqui como solução, porque já me preocupou alguns deles e não é momento aqui, mas vamos ter que discutir. E quero falar aqui, olhando para os deputados presentes e os deputados que precisam acompanhar esse tema. Teve muitos deputados que votaram nessa Previdência 2021 em plena pandemia, após longo tempo de arroxo salarial para os trabalhadores, se arrependeram porque alguns não estão aqui, outros sofrem a pressão da sociedade e percebem um erro que cometeram. E eu não tenho dúvida que se não votar para o fim integral desse desconto, vai ter muitos deputados e o governo vai se arrepender. Falta pouco esforço, fizeram um esforço, governo. O governo fez um esforço aqui, deu um passo, agora falta um pouco. Vamos retirar da conta desse Estado os 14%? Vamos pensar nessa possibilidade e vamos olhar nos outros caminhos que é possível. Um passo importante é retirar, e nós vamos aprovar aqui, sem dúvida nenhuma, vai ser a maior vitória dos trabalhadores, porque a dignidade e o direito dos trabalhadores têm que ser consolidados. Vamos juntos. Bom dia a todos e todas, bom dia mesa, cumprimentar os deputados e as deputadas aqui presentes, meus colegas, lideranças sindicais. A gente está aqui hoje para fazer esse debate muito importante e eu gostaria de trazer algumas questões que a sociedade já avançou e os aposentados, na sua maioria, são pessoas que têm uma idade maior e a gente viveu no último dia 1º de outubro, o Dia Internacional e o Dia Nacional do Idoso. E o Brasil também, no debate e na discussão, já tem o Estatuto do Idoso, onde, no seu parágrafo 2º, está previsto que o idoso seja garantido a ele todas as oportunidades e facilidades para a preservação de sua saúde física e mental. No artigo 3º também, o artigo 3º ressalta a obrigação do Estado e do poder público em assegurar com absoluta prioridade a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à dignidade, etc. Diante disso, é preciso perguntar por que os representantes públicos, sabedores desses avanços que nós já temos, fizeram uma lei tão retrógrada quanto essa, né? É preciso que a gente pergunte isso. Por que, com mais idade, a pessoa que mais precisa do Estado e contribuiu uma vida inteira tenha tido um ataque tão grande em cima dos seus direitos? Não é o Estado, com as suas políticas, o responsável em atender em especial e com prioridade os que mais precisam? Como pode ser natural e normal tirar de quem menos tem? É muito mais simples, a gente sempre vê isso. Como não ter a mesma atitude com o que não pagam as dívidas? Por que nós não temos a mesma atitude enquanto representantes públicos com quem não paga suas dívidas para o Estado e que depois o Estado ainda passa a mão na cabeça? Por que a gente não tem a mesma atitude de dar também as isenções fiscais, que não tem transparência, a gente não sabe quem recebe, não tem um controle do Estado e da população em torno dessas isenções, que são recursos nossos, do Estado, nós que pagamos. Nós temos que saber aonde que está indo o nosso dinheiro. Diante disso, cabe dizer nesse momento que é muito importante e urgente corrigir essa injustiça e não tirar do trabalhador. Gostaria de deixar aqui registrado e pedir de forma muito especial que os representantes desta casa cancelem imediatamente esse desconto. Mais do que olhar para os números, nós precisamos olhar para as pessoas que estão por trás desses números. Todos os dias ouvimos... Todos os dias a gente ouve em nossos sindicatos muitas histórias tristes
pequenas tragédias familiares, até a gente pode dizer, que tem na vida desses aposentados e pensionistas. Sem dinheiro para o remédio, corte até de gasto nas alimentações. Muitos problemas de saúde que se acumulam, com gastos muito maiores na saúde cujo plano é o SC Saúde, que também tem a sua contrapartida, que também é descontado no seu contra-cheque, que aumenta muito mais ainda. E, então, isso tudo está acontecendo na vida dos nossos aposentados e pensionistas. Então, a gente tem que restabelecer esse direito para quem dedicou grande parte de sua vida para atender a população de Santa Catarina e contribuir com o crescimento e qualidade de vida desse Estado. Respeito aos aposentados e pensionistas. Cancela os 14% já. Bom dia a todos e a todas. Cumprimento a mesa, cumprimento as demais bases aqui representada pelos sindicatos, em especial a minha base, que é a base da saúde. Hoje estamos aqui num momento que poderíamos estar avançando em políticas públicas do nosso Estado e dizer que é o próprio Estado nos colocou nessa situação que hoje faz com que os aposentados tenham que ser confiscados por má gestões. Isso precisa ficar muito claro. Por falta de concurso público e pela série histórica da saúde e educação do nosso Estado, a gente pode avaliar o quanto é importante a realização de concurso público para as políticas públicas discutidas e aprovadas nesse parlamento. Basta comparar a série histórica do momento da pandemia nos hospitais públicos, que levamos 2 anos vacinando e salvando vidas da nossa população catarinense aqui, estendo de todo o nosso país, enquanto os hospitais privados exploravam o setor público para que, então, oferecesse leitos hospitalares para a nossa população. Dizer que serviço público se faz com servidor público e o fato da opção de governos, esse e os anteriores, de optarem por contratação que não seja por serviço público, nos leva a ter que tirar da nossa mesa para levar à mesa dos mais ricos do nosso Estado. Não aceitaremos qualquer retrocesso, revoga já os 14% imediato. E estamos aqui para sensibilizar aos parlamentares que irão fazer essa discussão, mas preciso dizer que as nossas bases já estão bem conscientes e conscientizadas que é necessário que se revogue os 14%. Obrigado e um bom dia a todos. Bom dia a todos os que estão aqui, que vieram para essa luta. É uma luta que, do jeito que está colocado, eu vou denominar esse projeto de dissonância cognitiva que o governo nos enviou. Ele fala de problema financeiro, senhores parlamentares e senhoras parlamentares. E ele diz que o governo vai pagar apenas 14%, ou seja, hoje ele contribui com 28% do patronal. Como é que resolve essa equação? Os meus professores do serviço público me ensinaram a fazer essa conta. Tenho certeza que ensinaram a todos vocês também. Então, senhores parlamentares, esse projeto, ele já chega com segregação de massa. Como é que essa conta vai fechar? A gente já sabe, né? Daqui a um ano, outro projeto dizendo que a nossa previdência ela é insuficiente, a nossa contribuição. E ela vai ser eternamente insuficiente se eles venderem o nosso patrimônio, se eles continuarem segregando a massa. Como nós vamos resolver essa equação, senhores parlamentares?
Quando o governo apresenta uma proposta de resolver o problema, não. Ele apresenta uma proposta de aprofundar o problema. Já temos o SC Prévio, agora tem o SC Futuro. Futuro de quem? É os nossos trabalhadores. Não, né? Senhores parlamentares, ontem o governo executivo do estado de Santa Catarina, na minha avaliação, senhores parlamentares, quando ele não respondeu à diligência feita pela Comissão de Constituição e Justiça, foi um desrespeito ao parlamentar, mas ao parlamento. Por que não respondeu à diligência? E o nosso deputado Ivan Nates ficou com a triste missão de pedir diligência, né, vistas ao projeto, mas ele foi votante no ano passado, e tenho certeza que ele vai equacionar esse projeto que está sendo encaminhado pelo Executivo. Uma parte dos deputados já devem ter conhecimento, porque já chegou até nós, e ele pode ser chamado do projeto de dissonância cognitiva do Estado. Muito obrigado, e acredito que esse parlamento vai revogar os 14%. Bom dia a todos, todas e todes, bom dia à mesa, aos nossos deputados e deputadas, mas eu quero cumprimentar em especial os nossos servidores públicos, aposentadas, aposentados desse Estado, pessoal da ativa e estudantes que um dia também irão se aposentar. Como secretária de Aposentados e Aposentados da Educação, do SINT, eu quero aqui dizer para vocês que nós não podemos aceitar este golpe que foi dado em 2021, Moisés. Nós não podemos aceitar e dizer que aposentados, aposentados e pensionistas têm que pagar a conta desse Estado da dívida que o governo tem com os trabalhadores e trabalhadoras. Nós levamos esse golpe porque, e especialmente para quem tem a menor renda, não é possível a gente aceitar essa situação. Trabalhamos uma vida toda para nos aposentar contribuindo, enquanto estávamos na ativa, para que a gente pudesse, o dia que nos aposentássemos, ter dignidade, poder viver, ter lazer, ter direito a comer melhor, a ter direito a bancar os remédios que tomamos muito mais depois que a gente se aposenta, né? O desgaste da vida, da história. E aí chegar nessa hora, nessa idade, e ter que dizer, nós vamos pagar o preço daquilo que hoje o próprio presidente do IPREV apresentou. Se nós tivermos concurso, com os nossos 10 mil só do Estado, nós vamos superar a dívida que o IPREV tem hoje. Então vamos trazer os ACTs, vamos fazer concurso público. Se nós tirarmos 1 bilhão do déficit do que o governo está isentando, nós vamos pagar isso e sobrar. E aí dizer assim, pessoal, a sociedade está conosco, a sociedade quer que os senhores deputados e deputadas derrubem esse projeto. Está aqui chegando diariamente listas e mais listas, já ultrapassamos 84 mil assinaturas. E continuamos, estamos com mais 1.000 aqui, para que hoje a gente, se precisa, entregue. Já ultrapassamos esse número. E com certeza nós vamos derrubar. Esse é o apelo. Senhores deputados e deputadas, o SINT vai estar aqui sempre. Aposentados, aposentados, pensionistas vão estar aqui sempre. Enquanto não derrubar os 14%. Não é parcelado. É sim, imediatamente nós precisamos garantir esse direito. Muito obrigada. Bom dia a todos e todas, cumprimentando o presidente da mesa, cumprimento os demais deputados. Mas eu quero falar para o presidente do IPESC que a conta não fecha para nós. Eles falam para os empresários bilhões, para o governo, para os nossos servidores, 1 milhão. E para nós é 1.000, nós trabalhamos com 1.000, é com 2.000, 3.000, é isso que nós fizemos na nossa conta. E eu quero dizer aos deputados
que esses servidores que estão aqui não vão dar sossego, vão estar em todos os cantos desse estado com cartazinho revoga já. E o ano que vem tem eleição, e quem votar contra nós não se elege mais. É esse o recado de nós servidores aqui. Nós temos que fazer pressão, e o governador não vai conseguir rezar, não vai conseguir ir na farmácia, porque aonde nós vamos estar lá pressionando as professorinhas, como ele chamou, vai para a farmácia, vai para a igreja, vai para o supermercado, que é onde nós mais vamos para contar os nossos milhos que sobra do nosso salário, para comprar a nossa alimentação, para comprar o nosso remédio. O governador também não vai ter sossego, porque cada um de nós que sair daqui hoje, leve o cartazinho do Revoga Já. E aproveite as festas de outubro, aonde tiver um deputado, aonde o governador estiver, estejam lá. Revoga já! Revoga já! Sobrou tempo. Senhoras e senhores, vamos passar para a participação das senhoras e senhores deputados. Primeiro inscrito dos deputados está o deputado Ivan Nades. Vossa Excelência tem a palavra por até 5 minutos. Em seguida, vai falar o deputado Lucas Neves. Por até 5 minutos, deputado. Bom dia, senhor presidente Marco Vieira, demais integrantes da mesa, secretários de Estado. Parabenizar, deputado Marco Vieira, Vossa Excelência sempre é um deputado sensibilizado com as pautas de Santa Catarina, é um deputado extremamente combativo, um deputado que está sempre disposto a ajudar a Assembleia. E essa audiência é prova de que o diálogo, a conversa, faz parte dessa casa e são todos muito bem-vindos aqui. Quero falar com o servidor e a servidora, que estou muito à vontade. Trabalhei 14 anos como professor de sala de aula do Estado de Santa Catarina. Trabalhei também como advogado do sindicato durante muitos anos. Então, já fui também do movimento e fico muito feliz de receber todos vocês aqui. Senhor presidente, primeiro, registrar que quem causou a retenção dos 14% foi o governo passado, com a aprovação dessa casa. Então, o governo Jorginho tem sensibilidade no sentido de encontrar uma alternativa. Jorginho podia simplesmente lavar as mãos e dizer, esse não é um problema nosso. Mas o governador tem sensibilidade com essa pauta e ele tem se colocado à disposição de ajudar, principalmente aqueles que ganham menos. Então, esse é um debate, quero repetir, que o governo podia se isentar de fazer. A maioria das assembleias legislativas de Santa Catarina, do Brasil, não estão fazendo esse debate. Já tem isso como consolidado. Então, nós precisamos reconhecer que o senador Jorginho é sensível e está se esforçando para ajudar pelo menos quem ganha menos. Em segundo, dizer o seguinte, senhor presidente. Segundo, dizer o seguinte, que a proposta de criação de concurso público está sendo encaminhada também. O governo deve apresentar, nos próximos dias, uma possibilidade de 5 mil vagas para professores da rede pública estadual de ensino. 10 mil vagas. Então, nós vamos incrementar. Bom, pessoal, nós ouvimos até agora, né, atentamente. Vamos ouvir. Deputado Ivan, por gentileza. Vou pedir de forma respeitosa. Todos devem participar desta audiência pública, sabendo ouvir e quem está no microfone. Peço a compreensão de todos e o respeito de todos. Pode continuar. Então, nós vamos acabar com a história do ACT, contribuindo para o regime de previdência geral. Os 10 mil servidores que virão para o sistema ajudarão a contribuir significativamente para o recolhimento da folha. Isso é importante dizer isso. Nós temos um incremento de arrecadação, é gradual, há uma expectativa de consertar isso no futuro. É possível que a gente repare esse prejuízo nesse momento e avançar conversando sobre outras categorias. E
não é salutar, eu vi aqui algumas manifestações, não é salutar fazer ataque a empresário. O empresário é a base do sistema. O empresário é o que contribui, mantém a folha, o empresário é que paga tudo isso. Então, o empresário... Por gentileza, gente. Eu estou pedindo por gentileza. O governo do Estado sempre vai trabalhar para ajudar a produção e o empresariado catarinense, porque eles são a base de tudo. O ataque aos empresários catarinenses não é uma ação inteligente. Nós temos que gerar emprego e ajudar a empresa a gerar mais emprego. Senhor presidente, eu também observei aqui, por exemplo, a prática do governo da Bahia como modelo. O governo do Estado de Santa Catarina, pelo que noto, vai acompanhar mais ou menos o que acontece na Bahia. 3 salários mínimos isento, dali para frente uma alíquota de 14%, para quem ganha até R$15 mil, e depois uma nova alíquota. Mas eu quero encerrar, senhor presidente, para chamar a atenção, porque daqui a pouco, a turma que gosta de aplauso vai vir aqui usar o microfone, faz parte do processo, tem que respeitar. Tem que respeitar. Tem que respeitar quem vai vir aqui para receber palma. A gente respeita porque faz parte. E tem que respeitar. Mas eu quero falar do governo federal. Eu quero concluir, presidente. Eu quero falar do governo federal. Qual é a política pública do inativo do governo federal? Do governo federal atual. Primeira faixa, até 1.300 isento, secretário Moisés. É importante, no governo federal, até 1.200, 1.320 isento. 1 minuto mais, deputado. Senhoras e senhores, eu peço, deputado tem liberdade e será dado o tempo necessário, dentro de um critério, por gentileza. Então, senhor presidente, a segunda faixa, que é a faixa de 1.320 a 2.571, a contribuição dos inativos é de 9%. A terceira faixa, senhor presidente, de 2.500 a 3.800 é de 12%. A quarta faixa de 3.856 a 7.500 é de 14%. Então, o governo federal também recolhe do regime geral de previdência dos aposentados. Então, nós temos que trabalhar também lá em Brasília para poder fazer esse mesmo movimento para também isentar o pessoal que contribui para o regime geral. Então, não adianta vir aqui, usar o microfone, atacar o atual governo sem lembrar o que acontece no governo federal. Obrigado. Vamos ouvir agora o deputado Lucas Neves. Por até 5 minutos. Obrigado, bom dia a todos. Vamos só retomar aqui, pessoal. Eu ouvi todo mundo atentamente, gostaria que vocês também me ouvissem como sinal de educação. Vamos lá. Eu quero cumprimentar o presidente da nossa Comissão de Finanças aqui da Assembleia, o deputado Marcos Vieira, e em nome dele cumprimentar todos que compõem a mesa. A função da Assembleia Legislativa, e alguém aqui perguntou, né, por que nós estamos aqui? Nós estamos aqui justamente para encontrar o meio termo em relação a tudo isso que foi posto aqui. Em buscar um caminho que seja bom para todos. Eu acho que essa é a maior missão. Nós que somos mandatários, fomos eleitos, eu sempre digo que a gente não pode perder a capacidade de sentir, a capacidade de se colocar no lugar do outro. E quando a gente se depara, secretário, com um cidadão que contribuiu a vida toda, e que do dia para a noite começou a ser descontado dele 14%, que às vezes era o recurso que ele utilizava para pagar um remédio, para poder fazer um rancho no final do mês, enfim, isso obviamente atinge as pessoas. E hoje a gente viu aqui o reflexo disso. E a nossa grande missão diante do passo, né, e aqui foi ressaltado, o governo deu o passo, ok, mas nós vamos ter que discutir muito nessa casa aqui, para achar o projeto ideal que consiga achar o equilíbrio entre tudo isso
que foi posto aqui. Nós temos que ter responsabilidade, sentir, se colocar no lugar do outro e a responsabilidade com o futuro, tanto de quem está hoje aposentado e recebendo, quanto daqueles que virão. Então, da nossa parte, o compromisso de discutir, a matéria ainda não entrou aqui nesta casa, mas certamente, hoje é só um primeiro momento de ouvi-los, de absorver as informações que aqui foram passadas, e de, no momento certo, quando chegar a matéria aqui, nós vamos ter esse desafio, o deputado Marcos Vieira, de traduzir os números que foram apresentados na tabela, para que as pessoas possam compreender. E o que eu posso dizer a vocês aqui, que o meu compromisso pessoal aqui, é que a gente possa tornar esse debate, que está só começando, da maneira mais transparente possível, e buscando fazer justiça, especialmente com aqueles que mais precisam, que estão mais sofrendo por conta desse desconto, e também encontrar um equilíbrio de forma responsável em relação às contas do nosso estado de Santa Catarina. Essa é a nossa grande missão. Agradeço muito pela oportunidade, especialmente por a gente poder debater um assunto tão importante e complexo para Santa Catarina. Contem com a gente. Senhor, pela ordem, deputado Antídio. Sim. Pela ordem, deputado Antídio. Senhor presidente... Mas, senhor deputado Antídio, tem a deputada Luciane Carminati inscrita, tem o deputado Fabiano da Luz inscrito. O senhor quer usar o seu tempo? Vossa Excelência deseja se inscrever? Pode ser. Desejo me inscrever, sim. Está inscrito, mas primeiro deputada Luciane e deputado Fabiano, quero aqui pedir à assessoria da Casa que disponibilize na internet as duas apresentações, por parte do Poder Executivo e por parte de 2 sindicatos. Vai ficar disponibilizado nas redes sociais para quem quiser usufruir. Deputada Luciane Carminati, por até 5 minutos. Quero cumprimentá-lo, presidente, e cumprimentar todos os meus colegas deputados, toda a mesa que já foi aqui devidamente nominada, e um abraço bem especial a todos os servidores que estão aqui acompanhando mais essa etapa fundamental, e espero que a gente tenha avanços. Então, um bom dia aos servidores, aos sindicatos que estão aqui, todos participando. Me passou um filme na cabeça por vários momentos. Eu estou aqui no 4º mandato, e eu me lembro muito bem quando, em 4 de agosto de 2021, nós votamos a famigerada reforma da Previdência. E, naquele momento, a fala era única. Para salvar o Estado, tem que cobrar de quem ganha menos. Essa foi a tese vencedora, trágica, naquele momento. Nós ficamos em poucos deputados votando contra. E eu não conseguia entender como é que um Estado que diz que é o 6º PIB do país, e daí não dá para comparar com a Bahia, né? Tem que comparar tudo daí, tudo, né? Um Estado que diz que só tem indicadores de pleno emprego, vários indicadores positivos, consegue confiscar 14% de quem menos ganha. De que serve, então, a gente ser tão rico, tão pleno, né? Tanta produção, tanta riqueza. Eu quero dizer que os governos sucedem. Nós tivemos o Luiz Henrique com reforma da Previdência, Colombo, 11, 14, Moisés, abaixo do teto, cobrando, né? E agora o Jorginho, lá na campanha do ano passado, disse que ia rever. E ganhou muito voto por isso. Em nenhum momento lá se falou que ia rever para alguns, certo? Se falou em rever os 14%. Portanto, palavra dita tem que ser palavra cumprida. E nós chegamos até aqui em algo que parecia impossível, Alexandre. Não dava para mexer nos 14. Não dava. Agora já chegamos nos 3 salários. Falta tão pouco. Dos 3 até os 7,5. É isso que está faltando. Falta tão pouco. E vejam bem, vamos falar do impacto disso.
A pergunta que alguns deputados me fizeram, quanto que dá isso por mês se isentar até 14%? Nós temos um orçamento, a Carol falou muito bem aqui, o Evandro, Marlete, todos que sucederam aqui, todos falaram bem. Para um orçamento de 50 bi, você tirar 54 milhões por mês, gente, não dá, né? Não dá para a gente querer se enganar que vai quebrar o Estado. Mas aí tem duas coisas que eu quero trazer aqui, para a gente não ser irresponsável. Vender terreno não vai resolver problema, porque o terreno você vende uma vez, não vende 10, 12 parcelas, todo ano 12. Você vende uma vez, não resolve. Concurso público resolve uma parte, sim, não toda, mas resolve uma parte. Porque aqui mesmo foi dito que para cada 4 ativos tem um aposentado, certo? Ou seja, precisaria ter 4 na ativa para um aposentado. Então, vamos tentar seguir essa fórmula, se a gente sabe que ela é uma possibilidade. Mas também não resolve. Aí nós temos outra questão, que é, sim, um debate que a gente tem que fazer, que a gente não pode ter medo de fazer, que é o 21 bi de isenção fiscal, que é um dos maiores, do país. E aqui, com todo respeito, meu colega Ivan, que a gente converge em várias coisas, convergimos em várias coisas, não se trata de ser a favor empresário ou contra empresário, não é esse o debate, mas é que aqui a balança está bem desequilibrada, é 21 bi, não é mi, é bi, de renúncia para 54 milhões mês, para isenção de quem ganha os menores salários. E tem um outro elemento aqui que é fundamental. Para o empresário... 1 minuto mais, deputada. Para o empresário que consegue ter uma aprovação aqui, Ana Júlia, de renúncia fiscal anual, para ele poder ter renúncia fiscal e lucros, e ele tem direito, ele trabalha, não tem nenhum demérito nisso, que bom. Ele tem um trabalhador lá que vai na escola com o seu filho, com o professor ganhando uma merreca de salário e um desconto de 14%. Ele vai no hospital, o filho desse empresário que está nos 21 bi, vai no hospital atendido por uma técnica de enfermagem aposentada ou um enfermeiro que vai ter menos 14%. Então, a gente precisa olhar para isso. E, por último, nós podemos fazer como alguns estados. A gente também pode comparar com São Paulo. Acho que Santa Catarina tem mais proximidade com São Paulo, né? Lá em São Paulo, foi isentados 14%. Deputada, infelizmente acabou o seu tempo, deputada. Vamos ouvir o deputado Fabiano da Luz. Então, 30 segundos para a deputada Luciane Carminato, por gentileza. Então, pessoal, se lá em São Paulo pôde, aqui também pode, revogação total dos 14%. Muito obrigada, um abraço, vamos à luta. Vamos ouvir o deputado Fabiano da Luz, mas antes também fazer o registro da presença do deputado Maurício Kudelac. Seja bem-vindo. Por até 5 minutos. Senhor presidente Marcos Vieira, colegas que compõem aqui a mesa, todos os servidores públicos, a quem nos acompanha, a gente tem que sempre lembrar de que nós estamos tratando de seres humanos e não de números, como aqui já foi falado. E eu confesso para vocês que eu me sinto envergonhado quando eu estou no meu município, em Pinhalzinho, olho para alguns dos meus professores e vejo que eu não consegui evitar a injustiça que foi cometida contra eles naquela votação do regime previdenciário, em que nós, somente em 9 deputados, votamos contrário àquilo. Porque, se nós olharmos, e aqui também já foi falado pelos servidores, quem aguentou o ferro na pandemia, salvando vidas, atendendo, foram os servidores públicos da área da saúde, que se desdobraram para aguentar.
Quem hoje tem o trabalho de nos ensinar lá nas escolas, muitas vezes sem laboratório, sem um ginásio, sem material, sem um ar-condicionado, são os professores das escolas públicas, que se mantêm na educação, ensinando, e com o ânimo que o governo dá para eles, dizendo que quando se aposentarem vai tirar mais um pouco do pequeno salário que eles ganham. Então nós estamos falando de seres humanos. E eu faço uma comparação aqui, e já fiz ontem aqui na CCJ, um servidor que ganha R$2.000, é tirado dele R$300. Faz toda uma diferença para quem na aposentadoria tem que ir toda semana numa farmácia, no mercado, controlar a alimentação e tudo mais. Mas um grande empresário, e não é competir com o empresário, é que a gente sabe que numa isenção de 21 bilhões, tem setores que realmente precisam, mas no meio sempre tem maracutaia. Um empresário que ganha uma isenção de 300 milhões para investir abrindo lojas em outros estados, ou comprando avião ou helicóptero, que não paga imposto por isso também. Enquanto que esses quase 500 milhões por ano do regime previdenciário, esses 14%, são quase 500 milhões por ano, vão estar onde? Vai estar lá no município, numa farmácia, no mercado, numa padaria, numa loja de roupa, numa loja de calçado, e volta para o Estado. Ele retorna parte desse valor para o Estado no imposto no ICMS, porque aquela lojinha paga o ICMS, mas o grandão não paga. E aí o governo vem e vai fazer o refis. Quando eu fui prefeito, não fiz nenhum refis, porque o refis beneficia o mal pagador. Aí o grande empresário, muitas vezes, o que é que ele faz? Ele não paga o imposto para o Estado, não sei como ele retira as negativas, não paga, espera quando chega o refis, a dívida dele de 300 milhões, ele vem, paga 30, 40 milhões, resolve a situação dele, volta a ter suas negativas e depois não paga de novo, esperando um próximo refis. Então, são os pesos e medidas. Já foi apresentado aqui os 3 pontos principais que resolvem a situação. A primeira é o concurso público. A hora que fizer o concurso público e o servidor voltar a contribuir para o regime previdenciário do Estado, já corrige boa parte desse déficit que foi apresentado. O segundo é nessa revisão fiscal dos 20 bilhões, 22 que é para chegar esse ano. 2% de revisão que será feito, que poderá ser feito, corrige a diferença dos 14%. E o outro é na isenção. Se começar a cobrar que todos paguem o seu imposto, como nós pagamos lá, porque nós pagamos no boné, na camisa, nós pagamos o imposto. Mas daí, o que recebeu esse imposto não paga para o Estado e depois vem negociar, então ele fica com o nosso dinheiro. Se fizer uma redução e uma cobrança mais forte dessa isenção, também retira e consegue devolver esses 14%. Ou seja, meios para se devolver tem. O que precisa é vontade, responsabilidade e respeito, principalmente com esses servidores que trabalharam a vida inteira e hoje esperam o mínimo, que é o reconhecimento de terem pelo menos a sua aposentadoria para viverem com dignidade a sua vida. Obrigado, presidente. Registramos a presença do excelentíssimo senhor deputado Marcos da Rosa. Seja bem-vindo. Deputado Antídio Lunelli, Vossa Excelência, por até 5 minutos. Presidente, pela ordem, só uma observação. Queria fazer uma pequena reparação na minha fala com relação a uma informação que dei aqui, para não passar despercebido. É que, na verdade, eu acabei me referindo ao governo federal, quando, na verdade, eu me referia ao governo do Rio Grande do Sul, senhor presidente, com relação à isenção das contribuições. Obrigado. Está feita a correção. Deputado Antídio Lunelli, por até 5 minutos. Senhor presidente, eu quero cumprimentá-lo por este momento, por esta ação democrática, onde que nós discutimos um assunto tão importante, relevante à questão dos nossos servidores. E eu gostaria, cumprimentando a todos que participam aqui,
eu gostaria só de fazer uma pequena apresentação minha para que os senhores e as senhoras pudessem entender também o recado que eu quero deixar aqui neste momento tão importante. Graças ao meu trabalho. Senhores, não interrompa, por gentileza, não interrompa, deputado. Se o senhor quiser entrar nessa linha, se o senhor quiser debater essa linha, nós vamos debater. Tá? Por gentileza, por gentileza. Mantenha-se no seu local. Deputado Antídio, por gentileza. Eu sou filho de agricultores, criado na roça até os 17 anos. Depois, mais tarde, trabalhei também como empregado, como funcionário. E iniciamos a nossa empresa. E aqui eu quero fazer menção ao que a colocação do nosso deputado Ivan Nats, quando nós nos referimos e falamos contra os empresários. Os senhores são sabedores de que se nós não temos uma força produtiva de quem gera emprego e renda, de quem arrisca o seu capital para a construção de um Estado melhor, nada disso nós não teríamos. Porque a fonte, ela vem através do trabalho, da geração do emprego, renda, riqueza e com os pagamentos de impostos. Quero colocar aqui que eu sempre estudei em escolas públicas e que saudades que nós temos dos nossos mestres. E colocando aqui, dando continuidade à situação onde que nós nos colocamos hoje, nós, na nossa empresa, temos 5.200 colaboradores em algumas unidades no estado de Santa Catarina e fora de Santa Catarina, e mais 2.500 colaboradores que trabalham de forma indireta para a empresa. Mas eu quero dizer de que, depois do nosso trabalho, da nossa contribuição na iniciativa privada, nós fomos administrar o nosso município de Jaraguá do Sul, que estava em um momento muito difícil, com dificuldades financeiras. E aqui, eu quero colocar aqui aos senhores e às senhoras da questão da transparência do governo, que é isso que nós precisamos em todos os nossos municípios, no nosso estado e no nosso Brasil. Isto que faz a grande diferença. E quando nós nos referimos a essa questão de transparência, que eu me refiro desde as questões das empresas, a nossa empresa, nobres amigos, senhoras e senhores, nós distribuímos 12% dos lucros, nós temos assistência médica, odontológica, transporte, restaurante, farmácia, tudo que uma empresa deve de oferecer, porque as diferenças são as pessoas. E é em cima disso que nós devemos de trabalhar, tanto na iniciativa privada, quanto no setor público. E aqui, eu quero só fazer uma colocação, quando nós nos referimos a questões governamentais. Nós temos hoje, por exemplo, para os senhores terem ideia, essa importação, essa liberação de produtos da China, que entram no nosso Brasil, em 3 dias, 250 toneladas. E quanto a isso, ninguém faz nada. É o que está acontecendo. Eu estou me referindo à questão da economia e da nossa força, tanto do Estado quanto das empresas ali no futuro. Isto também cabe um pensamento. E eu quero dizer aqui, como também colocou o deputado Fabiano da Luz, nós, quando prefeito em Jaraguá do Sul, não fizemos absolutamente nenhum refis. Nós tínhamos empresários lá que dividiam, senhor presidente, mais 30 segundos. Nós tínhamos lá empresários que deviam até 600 mil reais de IPTU para o nosso município. Eu também não concordo com o refis, porque você beneficia o mal pagador. Isso não significa que nós não devemos de fazer para as pessoas, para quem tem problemas, mas aí isso é uma questão pontual, onde que você... Deputado Antídio, 1 minuto mais. Onde você negocia com cada cidadão. Então, esta é a nossa colocação, e eu quero dizer o seguinte, a questão da transparência de governo e a questão das reformas que nós precisamos fazer.
O setor público e a iniciativa privada devem de caminhar juntos. Este é o ponto que nós deveremos de chegar para o futuro e não termos jamais estes problemas que nós estamos enfrentando aqui hoje. E dentro do próprio setor público, nós temos benefícios, tanto para uma classe quanto para outra. Isto não deve de existir. Então, este é o meu posicionamento. Eu concordo e acho que os senhores estão defendendo uma bandeira hoje aqui, que é salutar e que tem que ser revista. Tem o nosso apoio para isso. Mas nós precisamos de 30 segundos, deputado. De transparência, tanto de governo, quanto da iniciativa privada e também dos sindicatos. Fraternal abraço a todos. Obrigado. Senhoras e senhores, não havendo mais deputados inscritos, dou por encerrada a presente audiência pública, agradecendo a presença de todos, que todos tenham um bom dia e que Deus abençoe a todos nós. Muito obrigado e um bom dia.